Os dias de feriado que estão por vir são muito mais do que a gente imagina. Tem folia? Tem. Mas também tem muita... E fotos inéditas que guarda em seu grande acervo carnavalesco. É importante também destacar que a Silvia é também uma grande historiadora, né? Ela tem acervos históricos maravilhosos. Então eu falo que é uma pessoa que a gente tem... Agora ele fica pronto, né? Que a gente tem que realmente reverenciar, porque é uma cultura viva, né? E depois vocês passam, né, pelo corredor aqui, que é uma história, tá? Então conta como surgiu o carnaval, as importâncias dos sambas enredos, né? Que a gente faz uma história, tá? Então o carnaval não é só brincadeira, só fantasia, não. Existe toda uma cultura para que ele exista e é a nossa festa maior cultural, né, brasileira. Silvia, seja bem-vinda. Bom dia. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu sou uma ex-senaquiana, aposentada, fiquei 20 anos aqui, e não quero falar muito porque eu me emociono. Pessoal, realmente, a minha vida toda, eu desde criança, família, os pais, era baile, aprendi a dançar com meu pai, tanto que eu gosto de dançar até hoje. Então a vida é isso, tirar os momentos bons, né? E o que nós vamos falar aqui hoje, eu aprendi lá atrás, e é o que eu passo para os meus filhos. Ai, carnaval é isso, carnaval é aquilo, não. Vai pelos valores culturais, né? E por que estamos falando de carnaval aqui no Senac? Porque tem tudo a ver com os cursos que tem aqui no Senac. O carnaval daquela época envolvia economia, empreendedorismo, cultura, né? E acabava o carnaval, costureiras viravam empreendedoras, acabava sendo uma profissão. Nós temos hoje aqui uma convidada, né, que fazia as fantasias da Ana Maria, e ela costura até hoje, a Dona Ziza, né? Então, o comércio, aquela loucura, não achava uma pedra, uma linha, um tecido, ia para fora, e hoje acabou tudo isso, né? Então, vocês, os mais jovens, eu quero que vocês entendam como que é importante a gente conhecer, ter história. A gente tem história da família e nós temos que ter a história da vida, né? E a gente vivendo bem, desfrutando bem, a gente vai ter muitas histórias depois para contar para os nossos filhos, certo? Para começar, eu sou aquariana, eu falo um pouco, muito, né? Tem algum aquariano aqui? Só um, dois. Ó, nós estamos fortes, viu? Então vamos lá. Eu preparei para vocês, eu já dei muita palestra, já dei muita aula aqui, eu sei que o aluno não gosta de ficar conversando muito, falando muito, não é assim? Mas vamos fazer uma comunicação legal, né? Eu sou jornalista, eu gostaria que tivesse essa vibração, essa comunicação realmente. Vocês vão ver fotos aqui que vocês não imaginam. É da época do... nem eu tinha nascido. Então, para vocês perceberem como é que é bom você ter história, né? A gente vai começar a falar um pouquinho do carnaval no mundo, não é? Ai, isso é coisa de Brasil. Tem nada de coisa de Brasil. O carnaval começou lá fora, depois ele veio para o Brasil, lógico, né? E ele chegou em Bebedouro.
esta sou eu, né? Pode ir. A palavra carnaval, pessoal, a gente, não sei se vocês já leram isso, é originária do latim, carne levare, cujo significado é retirar a carne. Ai, 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 o que é isso, né? Esse sentido está relacionado a jejum. Quem pensou outra coisa, se ferrou, né? E deveria ser realizado durante a quaresma e ao controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. Olha só, coisa bem lá de baixo. Onde surgiu os primeiros carnavais? Então tem a história do mundo, que remonta à Grécia Antiga, ao Império Romano. Ele pode estar ligado a festivais pagãos, como a Saturnália e a Lupercalia. Na Grécia Antiga, o carnaval era uma celebração em homenagem ao deus Dionísio. Vocês viram como é que tem história? Nos países historicamente luteranos, a celebração é conhecida como Fasteleben. E na Europa, de língua alemã e nos Países Baixos, a temporada de carnaval, até hoje, abre 11 do 11. Nas nações eslavas ortodoxas orientais, o Maslenitsa é celebrado durante a última semana antes da antiga quaresma. Vocês estão vendo? Tudo ligado a carnaval, isso já vem vindo lá atrás. E quando é que esse carnaval foi trazido para o Brasil? No carnaval ele foi trazido pelos portugueses no século XVII. E uma das primeiras manifestações carnavalescas no Brasil foi o intrudo. Eu acho que vocês, assim, no colegial, na faculdade, vocês já devem ter ouvido essa palavra, intrudo. Inclusive, era uma origem portuguesa essa palavra. E ele foi proibido em 1841. Mas por que foi proibido? Uma das primeiras manifestações desse intrudo é uma brincadeira portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. E as pessoas saíam às ruas sujando umas às outras, jogando lama, urina. Olha só que horror. Bom, como é que foi evoluindo o carnaval? Aí foram surgindo o samba, e tudo foi sendo relacionado nessa celebração do carnaval com os cordões, os ranchos. Eu lembro que quando eu era menina, faz tempo, viu? Os carnavais era assim, as pessoas inventavam uma cabeça de um bicho, uma roupa, sabe, não tinham fantasias, né? Tudo era carnaval. Esses 4 dias, qualquer coisa que você colocasse de diferente, você já estava referendando o carnaval. Então, surgiram os cordões, né? Os ranchos, as festas de salão, os cursos e as escolas de samba. Os afoxés, os frevos e maracatus também passaram a fazer parte da cultura carnavalesca. Nós aqui, nós estamos acostumados com as marchinhas, sambas e gêneros musicais assim específicos. Eu já passei carnaval, não sei se deve alguém ter passado no Nordeste, em algum lugar, que não tem nada de samba, né? É um carnaval diferente, músicas diferentes, é o carnaval deles que ele comemora do jeito deles.
certo? Mas é tudo uma manifestação cultural do Brasil. As marchinhas, naquela época, essa época eu peguei também, né? Muito maliciosas, né? Aquelas, a Cabeleira do Zezé, né? Tem várias músicas. Era para ser maliciosa, principalmente no salão. E depois foram proibidas. Foram proibidas essas, porque dava confusão, dava briga, né? Um ficava tirando sarro na cara do outro, pronto, já viu, acabou o carnaval. Confete serpentina. Gente, aquilo entrava na boca, era terrível aquele gosto de papel, né? Mas eu acho que o carnaval é isso, confete e serpentina. Aí a gente chega em Bebedouro. Como é que surgiu esse carnaval em Bebedouro? Antes eu queria falar o seguinte. Nós estamos aqui, né, com a Ana Maria Pereira, e nós vamos depois vamos focar mais, porque a Ana é uma amiga antiga e a Ana tinha um sonho, né, de ter um vídeo da vida dela. Então eu falei, calma lá, né? Depois da palestra a gente faz. E esse vídeo saiu, tá batendo legal aí no YouTube. E depois, no momento, eu vou intercalar e vou soltar um pedaço do vídeo. Porque a Ana é a história do carnaval. A Ana, desde criança, né? Ela já movimentava ali nas ruas, nas passarelas de Bebedouro. Então, pessoal, não tenho uma data específica, começou o carnaval, assim, aquela data, não tenho. Mas, naquela época, a gente já tinha a Estrela do Sul, que funcionava, sabe a Associação Comercial de Bebedouro, na esquina do Pecado? Funcionava ali em cima. A Associação dos Empregados do Comércio, que hoje é uma igreja, né? Não sei se é dos chineses, não sei, é uma igreja ali na esquina da Concha Bruxa. Ali era a associação. O Bebedouro Clube, o José do Patrocínio, que a gente fala que era o Clube da Raça, e o Esporte Clube Paulista, que hoje funciona, não sei se era o Rotary, depois... É o Rotary, né? Bom, e surgiam no carnaval, também, bem mais para frente, surgiram o Grêmio Recreativo Unidos do Bom Retiro e a Escola de Samba Unidos de Bebedouro. Vamos lá. Os nossos carnavais, pessoal, eram organizados com muitas músicas, carros alegóricos. Assim, lá no começo, eram uns carrinhos meio forreguinhos, assim, sabe? Não, é a medida do que se tinha. Isso, do improviso. Depois, as escolas de samba, naquela época, já existiam. Eu quero fazer um parênteses. Eu trabalho muito a história de Bebedouro. Olha, desde a primeira pessoa que pisou aqui no Bebedouro, esse povo só pensa na noite, na cultura, na serenata, na poesia, no teatro. Então, por isso que nós herdamos tudo isso. Eu adoro a noite, sabe? Então, tem tudo a ver com as pessoas que a gente conviveu, os nossos pais, avós. Isso já vem vindo lá de trás. De repente eu comecei a gostar de carnaval. Eu gostei de baile. Gosto de um violão. Não, gente. Isso tá no nosso sangue, nosso DNA. No lugar, Bebedouro não tinha nada de nós. Já tinha teatro, já tinha um monte de outras coisas
sempre ligado à cultura. A moçada da época, serenata. Vocês já ouviram falar de serenata? Quem é que já recebeu uma serenata em casa? Não é? Tinha uns que a gente jogava água, né? Os caras de fogo saíam do baile, ia lá, cantavam umas músicas horrorosas. Era uma forma, né, de a gente falar que é paquera. Mas você não estava afim daquele cara, você mandava água, né? E às vezes você nem abria a janela e ficava por isso mesmo. Então eu só quero enfatizar que o carnaval é uma consequência desse nosso lado cultural de bebedourice, certo? Bom, uma outra coisa legal é o concurso de blocos, as fantasias. A Ana estava lembrando que no primeiro dia de carnaval, o rei Momo e a rainha descia lá na estação, subia a escada da estação, que tem até hoje. Eles estavam abrindo o carnaval, o prefeito, né, na época, dava uma chave, que era a chave da cidade, a chave da alegria, certo? Os carros críticos, vocês vão ver aí algumas fotos, já tem algumas esparramadas aí, eu não vou nem falar o nome, mas tem grandes empresários, bebedouro, pessoas importantes. Eles se preparavam o ano inteiro para fazer carro crítico. Tinham prêmios. E que eram os carros críticos? Era uma crítica forte do ano, né? Algum acontecimento que aconteceu na cidade, então era o carro crítico. E não pensa que era relaxo, não. Era tudo no maior capricho. Muito interessante. E acabou. Hoje não tem mais carro crítico, porque um se melindrou, o outro não sei o quê, acabou parando, mas eu gostaria que voltasse. Sempre existiram e foram aprimorando o Vai Quem Quer. Por exemplo, o Vai Quem Quer é uma coisa que vem aumentando os grupos, os adeptos. Amanhã, dia 28, amanhã, 28, né? Então amanhã abre o Carnaval de Bebedouro, já com Vai Quem Quer. Então, quem quiser ir, vai. Lógico que eles falam que vai quem quer, festa da família, vão lá, se põem roupa de mulher, uma fantasia, ou vai do jeito que gosta, certo? Então, vamos ver um pouquinho aqui, depois a gente já vai entrar na parte das fotografias. Eu gostaria de lembrar vocês, né, a gente já falou da parte que acabava o carnaval, a cidade ficava agitada, porque aqui, festa da laranja, também tinha a parte cultural, turística, empresarial, empreendedora, né? Só que o carnaval era uma outra particularidade importante. A Ana até, a gente conversando também comentava, que o pessoal juntava uma turma, pegava o trem e vinha, lá de São Paulo. E depois, no novo momento, aí já vinham de carro, né? Mas o carnaval aqui no Bebedouro, gente, vocês não têm noção. Bom, então falando aqui da dona Ana Maria Pereira, depois nós vamos ver um pedacinho do vídeo, vai ficar melhor. Conforme a Ana Maria, sua história do carnaval começa em 1955. Fiquem em pé, Ana, para todo mundo ver você. Ela nasceu em Bebedouro, mas a mãe morava em São Paulo, e ela vai para São Paulo, vai para Bebedouro, e vai nesse bem, né, Ana? Bom, e ela comenta assim, muitas coisas dessas indas e vindas. Pode ir.
deixar o assunto fluir, acontecer, e ela vai falando e discorrendo sobre a sua vida. Estamos falando de Ana Maria Silveira. Vamos abordar a sua vida. Quando criança, carnaval, música, cantora, ativa, participante dos carnavais de Bebedouro. Uma época que também foi jogadora de futebol, que cantou nas noites paulistas. Vamos ter aqui um resumo maravilhoso da vida de Ana Maria Silveira. Essa é pra você mudar sua vida. Seu sucesso vem com a graduação. Hora que vai tentar vencer, conquistar com um app pra... Ana, qual a sua idade hoje? Graças a Deus, eu vou completar 79 anos em setembro. Você nasceu em Bebedouro? Nasci em Bebedouro. A sua mãe? Minha mãe é baiana, meu avô veio da Bahia para cá, com a família toda para cá não. Eles se radicalizaram em Barretos, depois já foram no dia e depois vieram para Bebedouro. E nós sabemos, Ana, que no decorrer da vida nós temos as nossas opções, as nossas necessidades, Sim. e temos os nossos dons. Então, pelo que nos é relatado, entre você morar em Bebedouro e morar em São Paulo, nessa bem em volta, né? Na verdade, os seus primeiros passos carnavalescos começaram em 1955. Sim, Como é que é isso? Acontece o seguinte, a minha família, minha mãe, meus tios, todos, eles eram carnavalescos. Então, eu cresci naquele meio, né? Então, aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já comecei a desfilar em escola de samba, porque a minha mãe era baliza de carnaval. Qual era o nome dela? Clarinda Pereira. É. O Ana, vasculhando, né, a sua história, você aparece num clube que acho que ninguém sabe, que seria Escola Estrela do Sul. É, verdade. Antigamente não existia patrocínio. Então o clube, inclusive que a gente diz o clube da raça, né? O clube da raça mesmo, era ali aonde era na esquina do pecado, onde é a associação comercial, era lá em cima. E eu brincava os matinês carnavalescos ali. Olha só. E ali eu envolvida com todo o pessoal que mexia com escolas de samba, tudo, né? Minha mãe sempre foi. Minha mãe, inclusive, nem aqui morava, né? Ela morava em São Paulo, mas ela vinha todos os anos fazer o carnaval, brincar o carnaval aqui em Bebedouro. Mas o meu tio era ligado ao carnaval, então naquela época existia a Comissão Central do Carnaval. E eu cresci nesse meio carnavalesco aí. Falaram em carnaval de samba. Você estava lá. Eu estava lá, e criança, né? Porque eu me lembro, o primeiro desfile que eu fiz, acho que foi em 55, era uma música uma marcha, Turma do Funil. E naquela época existiam os carros alegóricos, aquelas coisas todas. E a primeira rainha da escola de samba nossa era a Silvania, irmã do Nenê Gandaia, a mais velha. Por sinal, muito bonita, uma negra muito bonita. Né? Hoje é falecido, Nenê Gandaia. Então, eu saí do desfile, mas como eu era criança, e eu fiquei cansada. E eu me lembro que teve uma chuva, aí me puseram em cima do carro alegórico. Eu fiquei incomodada com aquilo, porque eu não fui para a escola para sair do carro alegórico. Né? E o carro alegórico era um funil, um barril e uma garrafa.
E o desfile era na Rua Central. E aquele ano nós, infelizmente, perdemos o carnaval por causa de um rótulo na garrafa que foi colocada no carro alegórico. Ao invés de eles colocarem um produto daqui, uma bebida daqui de bebedouro, porque na época existia, né? Eles puseram o rótulo do Martini. E ali nós perdemos o ponto. Eu acho que quase ninguém nem lembra disso, eu me lembro. Mas eu tenho essa foto. Você tem essa foto, né? Então eles puseram o rótulo do Martini. Aí nós perdemos. Foi um pequeno detalhe. Né? Bom, e depois, essa mesma turma ali em cima do prédio, hoje da Associação Comercial, é o mesmo lá da Vila Paulista? Não. Essa turma é o seguinte, na época existia o falecido José Lino, o senhor José Oscar, seu Oscar, pai José Oscar, eu tinha Chiquinho Pereira, outro Chiquinho que trabalhava na extinta companhia de Estrada de Ferro, o senhor Jaime Arruda, que foi um grande, nossa senhora, que ele lutou pela raça, não foi brincadeira, né? Era outra turma. Existia assim uma Comissão Central do Carnaval, depois eu vou falar da Comissão Central. O que seria, na época, a Comissão Central do Carnaval? A Comissão Central do Carnaval era uma comissão com grupos assim, de clube, pessoas que gostavam do carnaval. Ninguém ganhava nada. Ninguém ganhava nada. Fazia assim, uma comissão para organizar o carnaval. Então eu me lembro disso ali, mas não é isso. Como é que chama? O seu Vilela O também não. seu Vilela, todo esse povo aí. Luiz Vitor. Então eles tinham uma comissão central de carnaval que eles organizavam o carnaval. O carnaval, a prefeitura só entrava com os troféus, com os locais, e me lembro, inclusive, que nós fizemos um desfile das rainhas. Naquela época as rainhas vendiam voto. Era vendido voto. Então, aqui mais, vendo esse. Embora o vereador sempre ganhou, eles arrematavam os votos da rainha de lá, né? Eu me lembro uma vez que vieram os artistas da extinta televisão Tupi, na concha acústica. Eu participei dessa época, inclusive. Nós fizemos um grupinho e fomos dançar, salão, aquela coisa, uma coisa muito bem organizada, no Machadinho, dos Américas, o pessoal da televisão Tupi que vinha fazer o apuramento das candidatas, mas já era um jogo de cartas marcado, já sabia quem ia ser a rainha. Né? Ô Ana, e esse dinheiro que as candidatas à rainha vendiam ficava para quem? Não ficava para ajudar nas fantasias, lá, na organização das fantasias de rua, essas coisas todas. Entendeu? Porque nós pagávamos nossa fantasia para desfilar, eu ficava, olha, para você ver, a gente pagava a fantasia para desfilar. Aí depois mudou a coisa. Mudou, não se pagava nada, e através da prefeitura, que eles pagavam o pessoal para desfilar. E aí o carnaval virou um comércio. Aí pagava-se captador de escola de samba, pagava samba-enredo, pagava puxador de samba, todas essas coisas. Então, depois que virou o comércio, foi acabando, porque aí todo mundo queria ganhar para sair. Um dia até eu fiz uma brincadeira, falei, daqui uns dias vão ter que pagar até a hora dos baianos para desfilar. Nós não vamos ter mais gente para desfilar, porque todo mundo quer ganhar. Não saiu pela vontade, por amor, que nós, antigamente, nós saímos por amor. A gente fazia questão de pagar, não era muito, era pouco, para poder pagar. Isso foi estudante da Ana, na sua fantasia de carnaval. E eu gostaria de convidar depois vocês, porque a gente vai
passar as fotos antigas e aí encerramos a nossa palestra. Mas a hora que vocês chegarem em casa, eu gostaria que vocês acessassem esse meu canal, né, do YouTube, que é de Prosa com Silvia Coelho, continuasse a assistir o vídeo da Ana, porque são informações assim maravilhosas, tá? E trabalho social, movimentos, idosos e carnaval. Como é que você entrou nessa história? Só, então vamos ver umas fotos aí para vocês imaginarem como era o carnaval em Bebedouro. Então vamos lá. Vocês já viram a história da Ana, carnavalesca, passista, cabrocha, baterista, compositora e puxadora de samba. A dona Aziza aí, né? Foi uma visita muito legal que eu fiz para fazer essa matéria com ela. A Ana começou, olha só a Ana jovem, né? Pode ir. Aí a história da Ana, com a mãe, né, Ana? A mãe da Ana. A Ana, vocês não têm noção como ela manipulava os pratos, né? Era uma coisa de louco. Olha lá. Flashes de carnavais. 1941. Dá uma olhada, gente. Foi o campeão do carnaval, cordão carnavalesco. É o clube, a gente falava clube da vila, né? 1956, ó, o povinho é animado. 1900, a Ana no vídeo, vocês viram que ela falou que eles não ganharam o prêmio porque a garrafa era de Martim. E naquela época aqui já tinha pinga, já tinha guaraná, e eles não foram classificados aí, ó. É esse carro aí, carro alegórico. (56, 57). Vocês viam que não tinha riqueza, mas tinha preocupação do enredo, né? As roupas, tinha alguma coisa de história. Os carros do Bebedouro Clube eram, assim, no concurso era difícil. Ó, pode parar. Se vocês me acharem nesse carro, vocês vão ganhar um prêmio. Eu estou nesse carro aí. 1967, estava assim, aquela música da praça, né? Estava pegando fogo. E vocês veem, eu também era de carnaval lá de trás. E fizemos o carro à praça. A Regina Veloso, né? Também está famosa lá com um canal do YouTube, hoje ela mora em Ribeirão. As outras eu não lembro, mas aquela de mãozinha assim, sou eu. Vamos lá. 1970, a comissão de carnaval, as arquibancadas no centro, era tudo improvisado, né? Blocos de rua e de salão. Aqui essa turma, se vocês saírem aí, vocês vão conhecer. Dentista, eu não pedi autorização para falar o nome deles, mas eles, todo carnaval, essa foto roda, né? Já tem lá 60, 70. Então, com isso, foi se aprimorando o carnaval, né? Foi melhorando. Os carros alegóricos, as fantasias. 1975, né? Esse bloco aqui, ó, dos embaralhados, era uma turma também aí da noite. Aí, se vocês me acharem, volto um pouquinho. Eu estou nessa foto também. Então, a gente fazia, não, é o senhor. A gente fazia
tinha os blocos de rua e os blocos de salão. Então, tinha grupos que saíam na rua e no salão. Eu, por exemplo, saía na rua, mas não com essa fantasia do salão, eram outras, né? Chique, né? Tem essa outra. Ó, aqui também, ó. Volta um pouquinho. Aqui tem. Eu não sei se eu falo. Os nomes das pessoas. Elas estão aí nos textos da vida, são conhecidíssimas. E o sambódromo, pessoal, porque foi a Rua São João, desfilava o carnaval, a Pedro Pascoal desfilava, sabe, aquilo era gente, não era só de bebedouro, tinha muita gente fora. Então, aí na época do prefeito Edner Piffer, foi feito o sambódromo. Esse carnaval foi fantástico, porque a Rosas de Ouro veio, né, para o Bebedouro e foi maravilhoso. E o Neguinho Beija-Flor também, né? Olha o nosso carnaval, hein, gente? Vocês estão vendo o nível, né? Pode ir. Esse concurso aqui, ó, que a Ana fala no vídeo dela, que vieram alguns atores, pessoas importantes, né, da TV Tupi da época. 1998, aqui a gente ilustra também Nimar Minucci, que ela mora hoje em Campinas, também cantora, e também participava de enredos do carnaval. Aqui alguns concursos. Nós lá de novo. O negócio é o seguinte, gente, como a gente tinha uma turma que era tão envolvida com o carnaval, vai eleger rainha, vamos participar, aí convida, aí você vai. Concurso de rainha, concurso de carnaval, de escolas de samba, no fim você estava em tudo, de fantasias, né? Fantasias de luxo. Esse aqui foi do concurso das fantasias de luxo no Bebedouro Shopping. Aqui, comissão de jurados, desfiles de clubes. Alguns reis, o legal é que o rei Momo, às vezes, ele não era só aquele ano. Repetia, né? Um ano, depois o próximo era ele de novo, certo? Aí o João Gandra, muita gente conhece, ele está aí, até hoje, né? É o Janjão. Então, vários anos, vocês estão vendo as roupas? Vários anos ele foi sendo o Celso Salvatore também. Aí teve um momento que o carnaval já estava ficando meio assim, e aí teve uma inovação, né? E foi feito lá no centro da cidade, um tipo diferente de carnaval, desfile. E quem fez essa organização foi o Bonafim e o Carlinhos. Ficou maravilhosa a decoração. Aí, pessoal, em 78, além de todos os clubes e escolas de samba, nasce a Banda da Lua, que vocês sabem, já ouviram falar. Eu conversei com um membro da Banda da Lua essa semana e eu falei, cadê? Ele falou, não, a Banda da Lua está aí, ela não está tão assim, ativa e presente como antigamente, mas ela está aí sim. E ela surgiu como uma escola de samba, Bebedouro Clube. Aqui tem algumas fotos.
Aqui é um outro grupo, né? O Sem Querer. Os precursores dos carros críticos. Se vocês conversarem com pessoas mais antigas, vocês vão ouvir histórias. Bom, tem algumas fotos aí fixadas, é interessante. Eram críticas, né, do ano, coisas que aconteciam. Aí já vai atualizando. Para te falar a verdade, uma música que eu gosto demais é da Elis Regina. Embora eu cante ao senhor, mas eu gosto muito dessa música. Caía, andar de feito um viaduto, um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos e a lua, tal qual dona de um hotel, pedia a casa estrela guia, um brilho de aluguel, e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco louco, um melado com chapéu coco fazia reverências mil pras noites do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do envio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, em cada traço dessa linha pode-se machucar asas da esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar, meu Brasil. É impressionante como a gente tem a possibilidade, a oportunidade de estarmos vivenciando a história. Acho que isso é o mais importante. Exatamente. Quando a gente fala de história e quando a gente fala de memória, a gente pensa, meu Deus do céu, são pessoas que já se foram, muito pelo contrário, a gente tem tesouros. Nós temos tesouros de memória dentro da nossa própria cidade. Isso que a gente acabou de ver dentro desse auditório é história. É um marco que a gente sabe, que a gente conhece agora a verdadeira história do Carnaval. E quando a gente pensa dentro dessa história do Carnaval, nós olhamos quem que veio aqui para falar sobre a história e do protagonismo do Carnaval. São mulheres. A gente sabe do protagonismo feminino na história do Carnaval.
A gente sabe que elas foram precursoras do nosso carnaval da cidade. Carnaval de rua, carnaval de salão, desfile de escola de samba, bandas. A gente está diante de história, de mulheres que fizeram história, que fazem parte da história e que hoje elas são a história. E é muito importante quando a gente faz essa reflexão sobre carnaval, Silvia, a gente olha protagonismo feminino, pessoas negras em destaque, a gente conta a história. Aqui, tudo que a gente viu na aula de história, durante a escola, no carnaval, a verdadeira história de pessoas negras, ela é contada. A gente sabe que é ancestralidade que a gente vive. A gente tem essa raiz. A gente sabe que o fundamento do nosso país é de pessoas negras e de mulheres. Onde nós estamos nesse momento de carnaval? Se hoje a gente tem possibilidade de ir para bloco de carnaval, para rolê, para festa de rua, quem vai ficar bebedouro, quem não vai, é porque essas mulheres existem e que elas fundaram e elas consolidaram o carnaval na nossa cidade e em toda a região. Vale muito essa reflexão de que hoje o que a gente viu precisa ser levado adiante. A gente precisa propagar toda a história em memória. E quando a gente fala de memória, o que a gente pensa de estudo de memória? É aquilo que a gente lembrou na hoje, que a gente viu, é estudo de memória. É estudo que a gente pode olhar e falar, cara, vou fazer uma pesquisa na sala de aula, vou fazer uma pesquisa, cabeleireiro, vamos ver quais são os penteados, qual é a história dos penteados. Poxa, aprendizagem, gente, vocês têm um patrimônio riquíssimo, que aí a gente fala sobre história, a gente fala sobre festa, a gente fala sobre respeito. Respeito a mulheres, respeito a pessoas idosas, respeito a pessoas negras, respeito às diversidades, na nutrição também. Nós estamos aqui no auditório com pessoas jovens. É o nosso papel, a partir de agora, levar o legado dessas mulheres adiante. E aí eu trago a reflexão, o que a gente está fazendo com isso e para isso? Então é o nosso papel, a partir de agora, de juventudes, de quem está iniciando essa trajetória dentro da história, reverenciarmos essas mulheres, caramba, agora é com a gente. E que responsabilidade. Carnaval pede responsabilidade, pede diversão, mas é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e cidadãs bebedorenses, para a gente falar, caramba, essas fantasias aqui, elas não são só adereços bonitos, mas ela tem história. Elas têm mãos de costureiras, de bairro, elas têm mãos de mulheres que têm história, que viviam e sonharam o carnaval para a nossa cidade. E sonharam o carnaval como ofício, como fundamento. Então, levem essa reflexão adiante. Isso tudo que a gente viveu hoje é um estudo de memória. Reflitam sobre isso. Aqui a gente tem diversos cartazes que contam essa história, mas para além do papel, entrem em contato, conversem com essas mulheres. Dou mais uma dica e uma provocação para vocês. Façam livros de história do carnaval com essas mulheres. Reverenciem. Carnaval a gente fala muito sobre velha guarda, sobre o respeito, né? A gente vê em desfile de escola de samba que quem fecha o desfile é a velha guarda. Porque quem fecha é quem abriu o dia. E a gente faz essa reverência. Então, olhemos para essas mulheres. Olhemos para a história do carnaval com isso. Com alegria, responsabilidade, mas com consciência do que a gente está fazendo hoje. Se a gente tem o direito de celebrar o carnaval, gente, essas mulheres estavam no carnaval durante a ditadura militar. Vocês têm noção da importância da resistência dessas mulheres? Inclusive, Mai e Carminha também fizeram parte desses movimentos. Estava conversando com a Carminha, quando a Silvia mostrou a Banda da Lua, Carminha foi da Banda da Lua. E ela foi da Banda da Lua no período de ditadura militar. Vocês viram os carros críticos, os desfiles de rua dos carros alegóricos? Não sei se vocês prestaram atenção, mas eram críticas políticas. Críticas ao regime que a gente viveu. Então, para além de diversão, tem conscientização. Tem estudo de memória e é um ato político. Façamos esse exemplo, sigamos o exemplo dessas mulheres. Aqui a gente tem Má, que está com uma máscara linda, Carmen Lúcia, todas as meninas que estão aqui. A gente tem mais. Aproveitem,
divirtam-se no carnaval, mas lembrem-se que tudo que a gente viveu aqui, a gente só faz isso hoje com liberdade, com consciência, porque nós tivemos quem veio isso. O carnaval também é sobre isso. Aqui a gente tem ancestrais vivos. É muito importante, né, a gente lembrar disso. Dona Ana Maria, com a minha família, ia para a Estação Cultura ouvir Ana Maria, ia para os barzinhos, para o chorinho ouvir Ana Maria. Vamos ouvir e vamos reverenciar. Muito obrigado por estarem aqui. E é muito importante que quando nós estivermos em atividades como essas, atividades que são transversais, gente, isso é de uma riqueza pedagógica absurda. Vocês estão construindo repertório. Que tipo de profissionais nós seríamos se nós não vivêssemos esses momentos de riquezas pedagógicas? A gente repetiria o que elas tiveram que vivenciar na ditadura militar e em tantos outros movimentos, que é só repetição. Aqui a gente tem a possibilidade de pensar, de criar e de trazer novas perspectivas. É muita responsabilidade para a gente, mas a gente dá conta. Muito obrigado, Silvia. Muito